em que o homem tinha que produzir em sua casa quase tudo o que era necessário para a sua sobrevivência. Hoje, quase todas as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia podem ser encontradas prontas em lojas, bares ou supermercados. Na sua casa, no lugar onde você trabalha, nas ruas e lojas de sua cidade, há uma grande quantidade e variedade de produtos industrializados. É da natureza que o homem retira a matéria-prima necessária para a fabricação de todos esses produtos. As matérias-primas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Para fabricar o álcool ou o açúcar, por exemplo, é necessário utilizar matérias-primas de origem vegetal, como a cana-de-açúcar. Na fabricação de louças, usa-se argila, matéria-prima de origem mineral. Na fabricação de queijos, manteigas e requeijões e uma série de outros produtos, utiliza-se o leite, matéria-prima de origem animal. Os sacos de papel e as caixas de papelão também são produtos industrializados. E para fabricá-los, utiliza-se a mesma matéria-prima principal, a madeira. A madeira pode ser transformada ainda em móveis e em uma série de outras coisas, como, por exemplo, barcos, portas, pisos, lápis. Quando a madeira é transformada em papel, há uma transformação química. Um material se transforma em outro. Meu talão de cheques, por exemplo, já foi madeira. Mas quando a madeira se transforma em móveis ou em lápis, ela não passa por uma transformação química. Vejam, a madeira continua a ser madeira. Ela não foi transformada em outro material. Como seria o mundo se não existisse o papel? O papel pode ser o suporte de uma carta de amor, de um decreto de guerra, de notícias, de histórias, de ideias, de poesias. Ele é utilizado na fabricação de uma série de coisas. Livros, revistas, jornais, embalagens, etiquetas, guardanapos, cigarros, dinheiro. Você sabe como é feito o papel? É da madeira que se extrai a celulose, componente básico para a fabricação do papel. Mas para que a madeira seja transformada em papel, é necessário que ela passe por várias etapas de processamento industrial. A primeira etapa na fabricação deste tipo de papel, chamado craft, é a obtenção da matéria-prima. Geralmente, a madeira vem de áreas de reflorestamento como esta. Vejam quantas árvores foram plantadas neste local. Todas elas serão utilizadas na fabricação do papel. O Ziesel trabalha aqui no viveiro. Ele é o responsável pela produção das mudas. Ziesel, conta pra gente como é esse trabalho. Nesse trabalho, a primeira coisa, nós começamos com a colheita da semente. Primeiro nós colhemos a espinha, que é essa aqui, no qual ela é trazida numa cancha, posto para ser enxugado no sol, e ela começa a sortar as primeiras sementes. E depois essa semente é recolhida e preparada e levado ao canteiro de semeadura. E semeamos no normal. E depois, dali a 15, 20 dias, mais ou menos, elas começam a nascer. E na média de 45 dias a 50 dias, começa a primeira repicagem. Do canteiro, trazemos para a cancha. Elas colocam a mudinha num copinho desse, bem centrada, afirma a terra, dá um toquinho aqui no fundo, que fica nessa perfeição aqui. A primeira etapa deste processo
é a extração da matéria-prima. As árvores são cortadas com motosserras como esta, veja. Mas as árvores não vão assim cheias de folhas e galhos para as fábricas. Primeiro elas são desgalhadas, descascadas e cortadas em pedaços. Essas toras são empilhadas e depois levadas até a fábrica. Na fábrica, uma máquina transforma essas toras em cavacos, ou seja, em pedaços de madeira de mais ou menos 10 centímetros. Todas essas operações fazem parte do processo de beneficiamento da matéria-prima para a sua transformação industrial. Uma outra etapa do processo de fabricação do papel é a transformação industrial e química da matéria-prima. Esta etapa tem início aqui, nestas máquinas, os digestores, onde os cavacos de madeira vão ser cozidos com soda cáustica, enxofre e outras substâncias. Depois, através de vários processos, a madeira é transformada em pasta. Willer, conta melhor isso pra gente. Bem, a pasta química é resultado de um processo em que a madeira sofre, mediante a ação de reagentes de produtos químicos, numa determinada temperatura e pressão. Enquanto que na pasta mecânica, ela é isenta desses reagentes e produtos químicos. Ela passa por um processo de rebolo contra a madeira, isto é, ela é triturada. A última etapa do processo de fabricação do papel é a transformação da matéria-prima em produto industrializado. Nesta etapa, as pastas vão ser lavadas, alvejadas, prensadas e polidas. E eis que surge o papel. Este é o papel craft, e é dele que são feitos aqueles sacos de papel que a gente vê em supermercados, vendas e feiras. Dos depósitos das indústrias onde estão armazenados, os papéis são transportados para papelarias ou para lojas atacadistas onde serão comercializados. Estes papéis podem ir também para outras fábricas e passar por novos processamentos industriais. Eles podem, por exemplo, ser levados para uma fábrica de embalagens para serem transformados em sacos de papel. Essas embalagens podem ser transportadas até as áreas de consumo, onde serão vendidas a varejo ou no atacado. Há muitos tipos de papel. Vejam, papéis coloridos e brilhantes, papéis transparentes, papéis opacos, papéis de diferentes texturas, grossos, finos, aveludado. Para fabricar cada tipo de papel, são necessárias diferentes operações de transformação industrial da madeira. Por exemplo, para fabricar estes papéis coloridos e brilhantes, é necessário usar corantes e uma série de outros produtos químicos. Já na fabricação deste papel, o processo é diferente. São outras as substâncias usadas. Por isso, nem toda fábrica de papel é igual a esta que nós conhecemos. As instalações de cada fábrica dependem do tipo de papel que ela produz. Às vezes, quando olhamos para um objeto, perguntamos: como será que ele foi fabricado? Do que ele é feito? Esse vaso, por exemplo, nós sabemos que o vidro é feito de areia. Mas como ela se transforma em vidro? A transformação de qualquer matéria-prima, mineral, vegetal ou animal, em produto industrializado é feita em diferentes etapas: a obtenção, a extração e beneficiamento da matéria-prima e sua transformação. As operações que fazem parte de cada uma dessas etapas são diferentes em função do produto que se quer fabricar. A obtenção de matéria-prima, a sua extração, o seu beneficiamento e a sua transformação em produto
são etapas necessárias para a realização de qualquer atividade industrial. No próximo programa, nós voltaremos a falar sobre as indústrias. Até lá!